Às vezes, o tempo não revela o futuro. Ele escancara o passado que a gente fingiu não ver. Essa é uma daquelas histórias que começam com amor, passam por um teste inesperado e terminam com uma verdade impossível de ignorar. Hoje, você vai conhecer a história de um homem milionário que decidiu tirar a máscara da própria relação. E para isso, precisou vestir outra. O que ele descobriu naquele dia simples, numa rua comum, mudou tudo o que ele acreditava sobre amor, caráter e escolhas. Porque nem sempre o arrependimento vem do que fizemos, mas do que deixamos passar. Se essa história tocar você em algum nível, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E antes de começar, me diz nos comentários: você acredita que o amor verdadeiro resiste quando ninguém está olhando? Ele sempre acreditou que conhecia a mulher com quem iria se casar. Conhecia o sorriso, as preferências, os planos para o futuro. Mas em silêncio, algo o incomodava. Pequenos gestos, comentários soltos, olhares rápidos que diziam mais do que palavras. Era como uma rachadura discreta em uma parede bonita demais para ser questionada. Apesar da fortuna, ele nunca se sentiu superior a ninguém. O dinheiro veio com trabalho, perdas e noites mal dormidas. Talvez por isso, o que mais o assustava não era perder dinheiro, mas investir a vida inteira em alguém que não compartilhasse os mesmos valores. Amor, para ele, sempre foi mais do que conforto. Certa noite, enquanto observava a cidade pela janela do apartamento luxuoso, ele se perguntou se estava apaixonado pela pessoa real ou pela versão que ela mostrava quando tudo estava confortável. A dúvida não gritava, mas insistia, como um sussurro que não deixa a gente dormir. Ele lembrou de conversas antigas, de histórias da infância dela, de como falava das pessoas simples. Nada explícito, nada direto. Apenas aquele tom, aquele julgamento disfarçado de opinião. Foi aí que a ideia começou a nascer, ainda sem forma, ainda sem coragem. Não era um plano de vingança, nem de humilhação. Era um pedido silencioso, por verdade. Ele precisava enxergar quem ela era quando o status desaparecesse, quando o sobrenome não abrisse portas, quando o brilho fosse substituído por algo comum. Tomar essa decisão doeu. Testar alguém que se ama nunca é simples. Ele passou dias lutando consigo mesmo, perguntando se isso era justo ou se já era, por si só, um sinal de que algo estava errado. Mas quanto mais pensava, mais sentia que ignorar seria um erro maior. Naquele momento, ele ainda não imaginava o quanto essa escolha mudaria tudo. Ele só sabia de uma coisa: às vezes, para enxergar a verdade, é preciso abrir mão da própria imagem e deixar que o caráter do outro fale sozinho. A ideia do disfarce não veio como algo elaborado de imediato. Foi simples, quase ingênua, mas carregada de simbolismo. Ele pensou em como ninguém repara em quem varre as ruas, em como essas pessoas se tornam invisíveis no meio da pressa cotidiana. E foi ali que ele percebeu: esse seria o teste mais honesto possível. Na manhã em que decidiu seguir em frente, acordou mais cedo do que o normal. Vestiu roupas simples, gastas, que nunca imaginou usar. O cheiro do tecido velho contrastava com o perfume caro que costumava escolher. Ao se olhar no espelho, não viu o empresário nem o noivo bem-sucedido. Viu apenas um homem comum. O uniforme laranja parecia pesado, não pelo tecido, mas pelo peso social que ele carregava. Ao colocar o boné e baixar a cabeça, sentiu algo estranho, liberdade e medo ao mesmo tempo. Era como se estivesse deixando o próprio nome para trás, ainda que por algumas horas. Enquanto caminhava pela rua com a vassoura nas mãos, percebeu detalhes que nunca havia notado. O barulho dos carros, os olhares que desviavam, as pessoas que passavam sem sequer perceber sua existência. Aquilo doeu mais do que ele esperava, e ao mesmo tempo abriu seus olhos. Cada passo reforçava a importância daquele momento.
Não era apenas sobre ela, era sobre entender o mundo sem privilégios, sem filtros, sem a proteção que o dinheiro sempre ofereceu. Ele sentiu na pele o que muitos sentem todos os dias. No fundo, havia um receio silencioso. E se ela o tratasse bem mesmo assim? E se tudo não passasse de insegurança dele? Essa esperança ainda existia. Pequena, mas viva. Ele se agarrou a ela enquanto se aproximava do local onde sabia que iria encontrá-la. Quando finalmente parou, apoiando-se na vassoura, respirou fundo. O teste estava prestes a começar. E naquele instante, ele ainda acreditava que talvez estivesse errado, sem saber que a verdade, quando vem, raramente pede permissão. Ela apareceu como sempre, confiante, bem vestida, com aquele ar de quem domina o ambiente sem esforço. O salto ecoava no chão, marcando presença, enquanto o celular ocupava mais atenção do que o mundo ao redor. Ele a reconheceu de longe, mas manteve a cabeça baixa, como se fosse apenas parte da paisagem. Quando ela se aproximou, o coração dele acelerou. Não era nervosismo comum, era algo mais profundo, quase um pedido silencioso para que tudo desse certo. Ele pensou em quantas vezes já tinham se encontrado ali, quantas conversas importantes aconteceram naquele mesmo espaço, agora tão diferente. Ela parou por um instante, observou o caminho e fez um gesto impaciente com a mão. O olhar passou por ele rapidamente, sem curiosidade, sem reconhecimento. Foi ali que ele sentiu a primeira pontada, não de raiva, mas de estranhamento. Era como se ele simplesmente não existisse. Ao varrer a calçada, ouviu um comentário baixo, quase automático, sobre a sujeira e a demora. Nada agressivo, mas carregado daquele tom que diminui sem precisar levantar a voz. Ele continuou em silêncio, atento a cada detalhe, a cada palavra. Por dentro, ele lutava contra o impulso de falar, de se revelar, de encerrar tudo ali. Mas sabia que qualquer interferência quebraria o espelho que começava a se formar. O silêncio, naquele momento, era mais revelador do que qualquer resposta. Ela pediu informações, sem educação, sem sequer olhar nos olhos. Ele respondeu de forma simples, respeitosa, com a voz firme, apesar do aperto no peito. O contraste entre os dois mundos ficou claro naquele breve diálogo. Quando ela seguiu adiante, ele ficou parado por alguns segundos, observando-a se afastar. O encontro tinha sido curto, mas pesado, e, mesmo sem saber, ela já tinha começado a revelar muito mais do que imaginava. No começo, ele tentou convencer a si mesmo de que tinha sido apenas um momento ruim, um dia difícil, talvez. Todos têm. Mas conforme o tempo passava e ela continuava por perto, pequenas atitudes começaram a se repetir, como gotas insistentes que acabam revelando a rachadura. Ela reclamava do cheiro da rua, da sujeira que essas pessoas deixavam, sem perceber que ele estava a poucos passos, ouvindo tudo. As palavras vinham carregadas de desdém, ditas com naturalidade, como se fossem verdades óbvias que não precisavam ser questionadas. Em determinado momento, ela fez um gesto de nojo ao vê-lo varrer próximo demais. Pediu que ele se afastasse, não por necessidade, mas por incômodo. O tom não era de pedido, era de ordem. E isso atravessou ele como um golpe silencioso. Ele sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de tristeza. Não era sobre ele naquele instante. Era sobre o que aquilo dizia dela, sobre como tratava alguém que não podia oferecer nada em troca. Ali, o teste começava a cumprir seu papel. Ela comentou com uma amiga em voz baixa, mas não o suficiente, que certas pessoas deveriam saber seu lugar. A frase ficou suspensa no ar, pesada, impossível de ignorar. Ele apertou a vassoura com força, tentando manter a postura. A cada palavra, a imagem que ele tinha dela começava a se desfazer. Não era um choque repentino, era uma decepção lenta, dolorosa, como perceber que uma fotografia bonita foi, na verdade, excessivamente editada. Ainda assim, ele permaneceu ali, em silêncio.
porque sabia que, quanto mais ela se sentisse confortável para ser quem realmente era, mais clara ficaria a verdade. E aquela verdade já começava a machucar mais do que ele estava preparado para admitir. Ele achou que já tinha visto o suficiente, mas ainda havia mais. Sempre há. O que mais o surpreendeu não foi uma palavra dura e isolada, mas a naturalidade com que ela agia, como se aquele comportamento fosse parte dela há muito tempo. Ela passou por ele novamente, dessa vez rindo, contando uma história engraçada para quem a acompanhava. No meio da risada fez piada com o trabalho dele, usando o gari como metáfora para algo inferior. O riso dos outros ecoou, mas nele soou como silêncio absoluto. Foi ali que algo dentro dele cedeu. Não houve explosão, nem lágrima. Apenas uma sensação pesada de perda. A mulher que ele planejava chamar de esposa já não parecia a mesma. Ou talvez sempre tivesse sido, e ele é que não quis enxergar. Ele lembrou das vezes em que justificou atitudes parecidas, das conversas que encerrou rápido demais para evitar conflito. O amor, quando mal interpretado, vira cegueira. E agora ele via tudo com uma clareza cruel. O mais doloroso era perceber que ela se sentia confortável sendo assim. Não havia constrangimento, não havia dúvida. Aquilo não era um erro pontual. Era caráter se manifestando quando não havia risco de julgamento. Ele se perguntou quantas outras pessoas já tinham passado por aquilo. Quantos olhares desviados, quantos silêncios engolidos. A ideia de estar ao lado de alguém que tratava o mundo dessa forma começou a se tornar insuportável. Mesmo disfarçado, ele sentia o peso da escolha que se aproximava. Cada gesto dela empurrava um pouco mais a decisão que ele ainda tentava adiar. Porque aceitar aquilo seria aceitar uma versão de si mesmo que ele não reconhecia. Quando ela se afastou mais uma vez, ele soube que algo havia mudado para sempre. O teste já tinha revelado o suficiente. Mas o que fazer com essa verdade? Ainda era uma pergunta aberta. Ele se afastou um pouco, ainda com o uniforme, sentando-se num banco simples da praça. O barulho ao redor continuava, mas dentro dele, tudo parecia suspenso. Pela primeira vez, não pensava no disfarce, nem no teste. Pensava em si mesmo. Vieram à mente os primeiros encontros, as conversas longas, os planos cheios de promessas. Ele se perguntou em que momento começou a confundir atração com compatibilidade. Quando foi que deixou de observar o essencial para se concentrar no superficial? A lembrança de pequenas atitudes ignoradas começou a doer. Comentários atravessados, risadas fora de lugar, julgamentos disfarçados de opinião. Tudo esteve ali o tempo todo. Ele apenas escolheu não ver, porque amar também é, muitas vezes, um ato de negação. Sentiu um arrependimento silencioso, não por tê-la testado, mas por não ter feito perguntas difíceis antes, por não ter prestado atenção quando algo dentro dele avisava. O teste não criou a verdade, apenas a revelou. Ele pensou no futuro que imaginava ao lado dela, não nas viagens ou no conforto, mas na convivência diária, na forma como ela trataria pessoas quando ninguém estivesse olhando. A resposta que encontrou o fez fechar os olhos por um instante. Ali, naquele banco simples, vestido como alguém que a sociedade ignora, ele aprendeu mais sobre o amor do que em anos de sucesso. Aprendeu que caráter não se revela em momentos grandiosos, mas nos pequenos gestos cotidianos. O relacionamento que antes parecia sólido, agora se mostrava frágil. Isso o assustou menos do que deveria. Talvez porque, no fundo, ele já soubesse que algumas histórias precisam acabar para que a gente não se perca junto. Ainda assim, a decisão final não estava tomada. O coração ainda lutava contra a razão. E essa luta interna anunciava que o próximo passo seria o mais difícil de todos. Com o passar das horas, tudo ficou mais claro. Não havia mais espaço para dúvida ou interpretação. O teste, que começou como uma tentativa cautelosa de entender, agora se mostrava um espelho nítido, sem distorções.
Ela seguia sendo gentil apenas com quem podia oferecer algo em troca. Sorrisos seletivos, educação calculada, atenção direcionada. Com quem não representava vantagem, vinha a impaciência, o desprezo sutil, a indiferença fria. Ele percebeu que aquilo não era sobre classe social, mas sobre empatia, ou a ausência dela. O problema não era o uniforme que ele vestia, mas o que ele simbolizava naquele momento. Alguém que não tinha poder, status ou utilidade para ela. O mais duro foi aceitar que, se ele não tivesse dinheiro, talvez nunca tivesse sido amado daquela forma. Essa ideia ficou martelando em sua mente como uma pergunta que ele já sabia a resposta, mas não queria ouvir. O teste revelou algo que nenhuma conversa profunda havia conseguido revelar. Porque palavras podem ser ensaiadas, mas atitudes espontâneas não mentem. E ali, longe de qualquer encenação, ela foi exatamente quem era. Ele entendeu que caráter não muda com o tempo se não houver consciência, que certas falhas não são fases, são fundamentos. E construir uma vida sobre isso seria construir sobre areia. Enquanto tirava o boné e respirava fundo, ele soube que aquela experiência não tinha sido cruel, mas necessária. A verdade dói, mas poupa anos de sofrimento. E ele estava começando a aceitar isso. O arrependimento não veio como um choque repentino. Ele chegou devagar, silencioso, se espalhando pelo peito como um peso antigo que finalmente encontra espaço para existir. Não era arrependimento por amar, mas por ter ignorado o que o amor tentava mostrar. Ele se culpou pelas vezes em que riu para não discutir, pelas vezes em que mudou de assunto para evitar conflito. Cada sinal ignorado agora voltava com clareza cruel. Não porque ela tivesse mudado, mas porque ele finalmente estava disposto a enxergar. Pensou em quanto tempo teria economizado se tivesse ouvido a própria intuição. Em quantas conversas honestas poderiam ter acontecido antes de chegar a esse ponto. O arrependimento maior era ter silenciado a si mesmo. Houve também um luto silencioso, não pela pessoa que ela era, mas pela imagem que ele construiu dela. Aquela versão idealizada, gentil, justa, simplesmente não existia fora do conforto e do privilégio. Ele percebeu que o amor não deve nos diminuir nem nos cegar. Deve nos tornar mais atentos, mais conscientes. E quando isso não acontece, algo está errado, mesmo que tudo pareça certo por fora. Enquanto caminhava para longe, já sem interpretar papel algum, sentiu uma mistura estranha de tristeza e alívio. Tristeza pelo fim inevitável. Alívio por não ter descoberto isso tarde demais. O arrependimento, naquele momento, deixou de ser um castigo e se transformou em aprendizado, porque reconhecer o erro é doloroso, mas continuar nele seria imperdoável consigo mesmo. Ele nunca contou a ela sobre o teste, não por medo nem por orgulho, mas porque algumas verdades não precisam ser explicadas, apenas compreendidas. O fim veio de forma calma, sem acusações, sem espetáculos. Cada um seguiu seu caminho. Com o tempo, ele entendeu que respeito não é um gesto grandioso, é um hábito diário. Está na forma como tratamos quem não pode nos oferecer nada. Está no tom da voz, no olhar, na paciência com o outro. Coisas que o dinheiro nunca compra. Aquela experiência deixou marcas, mas também deixou clareza. Ele passou a observar mais, ouvir melhor, sentir com mais atenção. Aprendeu que humildade não é se diminuir, mas reconhecer o valor de todos, independentemente do papel que ocupam. O uniforme de gari ficou para trás, mas a lição ficou gravada. Toda vez que cruzava com alguém invisível aos olhos do mundo, lembrava daquele dia. E fazia questão de enxergar, cumprimentar, respeitar. Ele percebeu que o amor verdadeiro não se prova em ambientes confortáveis, mas quando o cenário muda, quando o status some, quando só resta o caráter. E isso mudou a forma como ele escolhia se relacionar. Essa história não é sobre riqueza ou disfarce, é sobre escolhas.
sobre o que ignoramos quando estamos apaixonados e sobre o preço de não prestar atenção no essencial. No fim, o tempo não revelou apenas quem ela era, revelou quem ele precisava ser para não repetir o mesmo erro. O tempo passou, como sempre passa, mas ele não levou aquela experiência embora. Pelo contrário, deixou tudo mais nítido. Algumas histórias não terminam quando acabam. Elas continuam nos moldando, silenciosamente, em cada escolha futura. Ele seguiu em frente com mais calma, menos pressa e muito mais atenção. Aprendeu que amor não se mede por promessas, mas por atitudes repetidas quando ninguém está aplaudindo. Que caráter aparece nos detalhes que quase ninguém observa. Aquela decisão difícil o poupou de uma vida inteira tentando justificar o injustificável. E isso, ele entendeu depois, também é uma forma de amor, amor próprio. Porque permanecer onde não há respeito cobra um preço alto demais. Hoje ele sabe, o tempo não destrói tudo, o tempo revela intenções, revela valores, revela quem fica quando o brilho some. E quem só aparece quando tudo está confortável nunca esteve de verdade. Essa história não é sobre um milionário ou um disfarce. É sobre enxergar antes que seja tarde, sobre ouvir os sinais, sobre entender que humildade e respeito não são opcionais, são fundamentos. Se existe algo que o tempo sempre ensina, é isso. Quem despreza os outros quando não precisa deles, jamais saberá amar quando mais precisar. Agora me diga nos comentários, o que o tempo já revelou para você que mudou sua forma de amar?